Graça e paz em nome de Jesus. Amém? É bom estarmos aqui, né? Estamos desde cedo, né, envolvidos com a obra do Senhor. Lá fomos a Paulo do Vazinho, agora estamos aqui. E graças a Deus, porque podemos partilhar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito conosco, né, feito por nós e também através de nós. E eu gostaria de meditar hoje com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Se os irmãos abrissem a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, e iremos ler do versículo 1 até o versículo 11. Leremos aqui aquilo que Paulo traz como instrução para nós, para a sua igreja, acerca daquilo que se passou com o povo de Israel. Então, são exemplos da história de Israel para nós, e Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 1, ele diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vamos orar rapidamente. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe agora. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e é instrumentalidade do Teu Santo Espírito que está dentro de nós e ao nosso redor, que Ele nos ensine aquilo que o Senhor mesmo quis dizer com esta palavra que foi escrita há tanto tempo atrás, e de acordo com Paulo, ela foi escrita para nós, a quem os fins dos séculos têm chegado. Tem misericórdia de nós, fala com o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Paulo está escrevendo aqui num contexto muito interessante. Ele está trazendo para nós uma história do seu próprio povo, o povo de Israel. E a gente tem hoje nós lemos textos aqui que falam sobre Páscoa, né? O pastor enfatizou a questão de que o anjo do Senhor veio, né, e livrou a nossa casa, o texto diz isso, né? E aí a gente se lembra da história. Acho que vocês conseguem memorizar comigo a história e pensar um pouco sobre aquele contexto. O povo de Israel estava escravizado, né? Que são os filhos de Jacó, que entraram quando José foi levado escravo. Lembram disso? Quando foi levado escravo para o Egito. E aí depois de ser levado escravo para o Egito, ele foi erguido por Deus como um governador de todo o Egito. E Deus fez aquilo com José justamente para poder preservar a terra que estava ali ao redor e também o seu povo dentro da história e da estrutura do próprio Egito. A palavra diz que naquela época entraram com Jacó, né, dos filhos de Jacó, entraram cerca de 70, 80 pessoas com ele no Egito e saíram de Canaã para passar por pelo menos 7 anos de fartura e depois por 7 anos de muita fome. Então Deus estava fazendo isso e José, inclusive, ele olha para aquele povo, para a sua família e diz: olha, vocês fizeram muito mal para mim. Vocês me venderam como escravos, vocês me desprezaram como família, mas Deus usou isso para o bem de muitas pessoas. Então José reconhece isso, e ele sabe disso. E aí o povo então entra na terra do Egito, e vai habitar ali. E como eles eram pastores que trabalhavam com animais,
E para os egípcios, trabalhar com animais, com pastores, sacrificar animais, é algo meio complicado, porque eles entendiam que aqueles animais, inclusive, faziam parte das suas divindades. O povo de Israel, então, foi separado dos habitantes do Egito e eles foram morar no que nós chamamos de delta do Nilo, lá em cima, né? Onde o rio fazia várias bifurcações, e ali, então, eles puderam viver e crescer. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, né? Aí eles foram se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o povo, então, diz a Bíblia que o povo do Egito olhou para o povo de Israel e sentiu medo. Porque eles começaram a crescer muito. E era um povo valente, um povo que trabalhava, um povo que fazia muita coisa. E eles resolveram, então, escravizar o povo de Israel. E transformaram aquele povo todo em escravos. E o tempo foi passando e passaram-se cerca de 400 anos, quando aquele povo entrou na terra do Egito para ser preservado. E eles, então, 400 anos depois, eram escravos do Egito, construíam coisas, faziam tijolos e tudo aquilo que era mandado para eles. E eles estavam ali sofrendo. E prestem bastante atenção, eu sempre digo o seguinte, que existe um grande perigo na oração. E sabe qual é o grande perigo? Deus escuta. E o povo então começou a clamar, começou a chorar, começou a orar pedindo, e Deus então do céu olhou para o seu povo, escutou e resolveu libertar o povo de Israel. 400 anos depois da entrada deles no Egito, Deus então levanta um homem chamado Moisés, chama Moisés do meio do deserto, um homem que foi criado no palácio de Faraó como príncipe do Egito, e que afinal já estava passando por 40 anos no deserto, também sendo treinado por Deus, fugido de Faraó. E ali no meio do deserto, então, Deus aparece para Moisés e chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. E é neste contexto que Paulo, então, olha para esta história de Israel e começa a tirar dali algumas lições para nós, para a igreja. E este contexto ele amplia um pouco mais quando Deus vai enfrentando através das pragas. A gente sabe que houveram 10 pragas, né? E Deus foi batendo em cada uma, né? Fazendo com que as coisas acontecessem, foi confrontando os deuses do Egito. E em cada uma das pragas havia uma ênfase em uma divindade egípcia, e Deus foi vencendo aquelas divindades, mostrando que Ele é Deus. Ele é o único Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Quando no final, então, o faraó enrijecido, endurecido, com o coração endurecido, Deus então manda a última e derradeira lição para o Egito, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, vem para passar por todas as casas do Egito. E naquele dia que o anjo da morte viria, vai poder passar por todas as casas do Egito. Em toda casa o primogênito morreria. E Deus falou para o seu povo, olha, se vocês não quiserem que na casa de vocês o primogênito morra, sacrifiquem um animal, peguem sangue e passem nos umbrais da porta. Porque quando o anjo passar na porta que tiver sangue, ele segue adiante. E na porta que não tiver o sangue, ele entra e há morte naquela casa. E assim aconteceu. Os israelitas passaram sangue nas suas portas, entraram nas suas casas e ficaram ali passando aquela noite. E naquela noite, então, eles, por causa da pressa, por causa de tudo, fizeram pães sem fermento, isso, aquilo, outro, para poder sair do Egito, naquele contexto todo. E este é o contexto da Páscoa, irmãos. É o contexto da morte, é o contexto onde o sangue vem, e este sangue é usado por Deus como marca para preservação da vida de pessoas, para justificação, para salvação da morte. O anjo do Senhor então vem, e nas casas dos egípcios, inclusive na casa de Faraó, não havia sangue nos umbrais das portas. E o anjo então entra, os primogênitos morrem, e dos israelitas que creram em Deus foram preservados e justificados por Deus.
E eles então saem, e Deus então liberta o seu povo da escravidão do Egito, levando o povo para a terra prometida, ou seja, de volta. Porque Jacó, 400 anos antes, havia saído da terra, indo em direção ao Egito. E Deus então retorna com o seu povo, agora já não mais 70, 80 pessoas. De acordo com biblistas e historiadores, em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas saíram do Egito em direção à terra da promessa. Todas as famílias dos filhos de Jacó, José, Judá, Benjamim e etc., saem então do Egito e vão caminhando em direção à terra da promessa. Do lugar onde Israel morava, no delta do Nilo, até a entrada da terra prometida, que é ali o que nós conhecemos hoje por Israel, né? Que é naquela época chamado de Canaã, é mais ou menos em torno de 15 a 20 dias, né, de caminhada a pé. Vocês se lembram quanto tempo o povo peregrinou pelo deserto? Foram 40 dias, né? 40 anos. Deus não levou o povo direto para a terra da promessa. Deus levou o povo para o deserto. Deus havia estabelecido dentro do seu programa, do seu propósito, lidar com o povo no deserto, de maneira que ele pudesse filtrar daquele povo aqueles que poderiam realmente entrar na terra da promessa e aqueles que não poderiam entrar na terra da promessa. Deus estava com eles ali, determinado a criar um povo que pudesse levar o seu nome, que pudesse ser colocado como um povo que tivesse como referência o Deus de Israel. E Deus então resolve, durante 40 anos, falar com o povo, conversar com o povo, estar junto com o povo, providenciar tudo aquilo que o povo precisava para que nesta escola de 40 anos, eles juntos pudessem receber a vontade de Deus para o cumprimento da vida do povo, inclusive como morar na terra prometida. Eu não sei se você já pensou nisso, mas este é o reflexo da nossa vida. Deus nos tira, como o pastor falou, do império das trevas. A escravidão, nós não fomos, eu creio, né? Não sei, mas eu creio que ninguém aqui foi escravo, literalmente, no Egito. Mas todos nós aqui já fomos escravos do pecado, no império das trevas. E Deus então nos liberta desta escravidão. E então, a partir desta libertação da escravidão, Deus caminha conosco, nos levando para a sua promessa. A promessa de que um dia, eternamente, habitaremos com o Senhor para sempre. E nunca mais nos separaremos. Já pensou que maravilha? Eu não sei o que eu vou fazer no céu, eu não sei como vai ser a vida no céu. Eu não tenho a mínima ideia de como é essa coisa chamada eternidade. Porque nós somos limitados, a gente tem tempo, a gente tem dia de 24 horas. Pensar na eternidade, um negócio que nunca passa, que nunca acaba, que nunca termina, que não tem começo, meio e fim, que não entra na nossa cabeça. Eu não sei como é que é, mas eu sei de uma coisa. Deus vai estar lá comigo. E eu vou estar lá. E esta é a grande promessa que Deus faz conosco. Eu habitarei, eu serei a habitação de vocês e vocês habitarão comigo. Eu serei casa de vocês e vocês habitarão comigo. Em João 14, Jesus conversando com seus discípulos, eles preocupados com alguma coisa, Jesus falou assim, gente, não se preocupa. Não fica com o coração preocupado, turbado, não. Na casa do meu pai tem muito lugar. E eu estou indo preparar para vocês o lugar. É esta a promessa de Deus. A promessa de nos levar para a sua promessa. Para o lugar onde Ele reservou para nós. E que lugar é esse? Não importa o lugar que seja, contanto que Deus esteja. Porque o lugar que Ele está, né, de acordo com o hino que nós cantamos, né, o lugar que Ele está é céu para mim. Então Deus faz isso conosco, e é muito parecido conosco a história de Israel. Por isso que Paulo, então, olha para a história de Israel e fala assim, gente, olha, nós somos igreja.
Mas há aqui algumas lições do povo de Israel que precisamos prestar atenção, porque fazem parte disso para a nossa vida. E Paulo então começa a falar o seguinte: olha, não quero que vocês ignorem o que se passou com o povo de Israel, porque eles comeram de manjar, eles estiveram com Deus, estiveram com a pedra, com a água, com o batismo, com o mar, com tudo isso. Cristo estava junto com eles. Mas no versículo 5, Paulo ele fala de forma muito enfática o seguinte: entretanto, apesar de todo o povo ali ser chamado por Deus para ir em direção à terra da promessa, Deus fala o seguinte: olha, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Imagine comigo 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, saindo do Egito. Aquela multidão caminhando no meio do deserto. Embaixo do deserto da Arábia, depois passa ali para o deserto superior, né? Atravessa o mar, vai na região da Jordânia, na região da Síria, subindo para perto do Jordão, para depois atravessar o Jordão em direção à terra prometida, que é o que nós conhecemos hoje de Israel. É uma região bastante desértica, mas muito também montanhosa, e com montanhas bem peladas, sem vegetação. Uma região inóspita, não é uma região simples nem fácil, é uma região muito difícil. Mas Deus então caminha com aquele grupo de gente, 1,5 milhão de pessoas, sendo liderado por uma família de Moisés, Arão e Miriam, que chamam, junto com outras pessoas, daquele povo, vai na frente, caminhando, indo em direção à terra da promessa. É uma cena, para mim, loucamente inimaginável. 1,5 milhão de pessoas caminhando no meio do deserto, indo em direção a uma terra que nem deles era. Uma terra que era habitada por cananeus, jebuseus, fariseus e outros povos. E Deus prometeu aquela terra para o seu povo. E eles estavam indo em direção a isso. E o versículo 5, Paulo diz: entretanto, apesar disso, apesar do chamamento de Deus, Deus olhou para esse povo e não se agradou da maioria deles. Agora, irmãos, que maioria é essa? Diz a Bíblia que do povo que saiu do Egito, somente 2 famílias, de Josué e de Caleb, entraram na terra prometida. O resto todo que saiu pereceu no deserto. E eu falo isso com certa tristeza, inclusive o pastor de Israel, né? Moisés também não entrou na terra prometida. Deus leva Moisés para o Monte Nebo, na parte de cima, mostra a terra prometida para Moisés, fala assim: Moisés, olha a terra. E Moisés olha e vê aquela coisa linda, aquela promessa linda e maravilhosa, e Deus fala assim: mas você não vai entrar naquele lugar. Você não me glorificou, você não me obedeceu. Então você morre aqui hoje. E Josué vai ficar no seu lugar. Deus não se agradou da maioria deles, e esta foi a razão porque eles ficaram prostrados no deserto. A palavra prostrados aqui no original tem a ver com uma estrada larga, traçada no meio, um caminho imenso, com gente prostrado, deitado e morto ao longo deste caminho. É uma visão terrível. De 1,5 milhão de pessoas no meio daquela estrada, gente deitada para todos os lados, prostrados, uns ajoelhados, outros chorando, outros deitados, outros já mortos. Uma multidão inteira de pessoas que estavam morrendo no meio do deserto, sem caminhar, sem ir para a direção de nada, sem ir para lugar nenhum, porque Deus não se agradou deles. Porque Deus não se agradou deles. E Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz pelo menos 5 motivos que levaram Deus a não se agradar daquele povo na caminhada do deserto. O primeiro motivo que Paulo enumera aqui está no versículo 6 e diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, igreja, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então essa palavrinha afim aqui é a finalidade. A finalidade de nós
temos esta história escrita e mostrada por Deus da cobiça que aquele povo teve. A finalidade é para que nós possamos aprender com o erro deles. Eu falo sempre para as minhas filhas o seguinte: filha, é o seguinte, quando vocês forem fazer qualquer coisa, a primeira coisa que vocês devem fazer é o seguinte: olha para a vida do seu pai. Porque o seu pai já errou muito. Eu já errei muito. Então olhem para os meus erros. Olhem para aquilo que vocês conseguem conceber que são os meus erros. E a partir disso, então, decidam não fazer aquilo que eu já fiz de errado. Porque serve como exemplo. E Paulo está dizendo a mesma coisa. O que aquele povo fez de errado, o que não agradou a Deus, serve para nós como igreja como exemplo. Para que nós possamos ser agradáveis a Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 12 que nós devemos viver de tal forma, não conformados com o mundo, para vivermos a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos almejar isso, de sermos agradáveis a Deus, de Deus olhar para nós e se agradar de nós. Eu anseio de ouvir de Deus o que Deus falou de Jó, quando no início do capítulo ele fala assim: olha o meu servo Jó, que tem me servido. Ou então aquela fala de Jesus: benditos aqueles que vêm até a mim, que são chamados do meu Pai. Benditos, bem-vindos, venham receber o meu abraço. Ser agradável a Deus não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos pecar, não quer dizer que dentro de nós não se conforma um monte de coisa complicada, mas devemos viver a vida de tal forma que possamos ser agradáveis a Deus. E Paulo diz: olha, a primeira coisa que você deve prestar atenção na sua vida como igreja, neste meio caminho onde Deus te leva e te tira da escravidão do pecado e te leva para a sua vida, que pode inclusive ser uma vida que está assemelhada a um deserto. A primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: não cobiça como aquele povo cobiçou, porque isso desagrada ao Senhor. A palavra cobiça aqui, ela tem a ver com o desejo daquilo que Deus não deu para nós. Tudo aquilo que Deus não deu para mim, quando eu desejo, eu estou sendo cobiçoso. E cobiçar não é só desejar algo de alguém. Cobiçar é desejar coisas que Deus não me deu. Deus não deu o Egito mais para Israel. Deus não deu mais as panelas de carne do Egito para Israel. Deus não deu mais a segurança do Nilo para Israel. Deus tirou de Israel todas aquelas comodidades que eles tinham, mesmo na escravidão. Uma rotina, uma situação, sabiam o que tinham que fazer, dia a dia, etc. Aquilo não era mais da vida de Israel. Deus havia tirado e havia os colocado num local totalmente instável. Eu não sei quantos de vocês já foram ao deserto, mas o deserto ele é instável não só porque ele é deserto, mas ele é instável principalmente por causa da temperatura em que o deserto se desenvolve ao longo das 24 horas. Durante o dia, o deserto costuma ser muito quente, mas durante a noite, a madrugada, o deserto costuma ser muito frio. E essa variação de temperatura, ela acaba com a nossa... com a maneira como o nosso corpo se comporta bem. Então, se você está com 35, 40 graus durante o dia e você chega numa noite com 0 grau, o seu corpo sente e adoece. Deserto quente de dia e deserto frio de noite. Você se lembra de duas coisas que Deus criou para o povo no meio do deserto? De dia, Deus criou o quê? Uma coluna de nuvens. Isso simboliza a proteção de Deus contra o calor do deserto. Não é só uma marca de onde Deus está. É um símbolo de Deus, assim: eu estou cuidando de vocês no calor do deserto, não se preocupem. Mas aí quando chega de noite, a coluna de nuvens se transforma em uma coluna de quê? Deus está dizendo a mesma coisa: eu estou cuidando de vocês no frio da madrugada do deserto, com este fogo que aquece o coração de vocês e o corpo de vocês.
Ah, mas Senhor, eu estou com saudade das panelas de carne. Aí Deus manda codornizes para que eles pudessem comer. Ah, mas eu estou com saudade do trigo, né? Eles colhem maná no meio do deserto. Um pó branco que sai de algumas árvores e aquilo faz uma espécie de farinha que dá para poder fazer um beiju, né? É quase como se fosse um pão, né? E eles conseguem comer e se alimentar com aquilo. E Deus vai providenciando, ah, Senhor, eu estou com sede. Brota água da rocha. Ah, mas a minha sandália quebrou. Deus preserva, inclusive, as sandálias. Diz a Bíblia que nem as sandálias do povo de Deus se gastaram ao longo dos 40 anos. Deus vai preservando o povo todo, vai cuidando de todas as instabilidades. E Deus dá para aquele povo a coisa mais importante da vida, que não são as codornizes, o maná, a nuvem de proteção, o fogo, a alimentação e tudo. Deus dá a sua própria presença. A presença de Deus é tão impactante que o povo chega a sentir medo. Quando Moisés está perto do Monte Sinai para poder receber dali a lei do Senhor, o povo fala assim, Moisés, olha, nós temos medo, não conseguimos chegar perto, não queremos ver a glória do Senhor. Vá você lá, converse com ele, suba, veja tudo lá e depois traga para nós, porque nós não queremos chegar perto, porque temos medo de chegar perto e morrer. E eles estavam certos. Porque se chegassem perto de qualquer maneira, morreriam mesmo. Mas Deus estava presente. Durante os 40 anos no deserto, Deus está presente. Mas aquele povo olhou para tudo isso e ficou com saudade das panelas de carne do Egito. Ficou com saudade das coisas que Deus não tinha mais para eles. Eles começaram a cobiçar a sua escravidão, começaram a cobiçar as coisas do passado. É como se nós olhássemos para a nossa vida pregressa, cheia de pecado, sem Cristo, sem Deus no mundo, e desejássemos, essa vida de igreja não serve para mim, eu desejo ficar chafurdado na lama, vivendo nas drogas, no pecado e tudo mais. Cobiçando aquilo que Deus não tem mais para nós. E quando você ou eu cobiçamos aquilo que o Senhor não tem para nós, pode ser uma coisa, pode ser uma situação, pode ser uma época, pode ser uma pessoa, pode ser um bem, pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa que eu possa cobiçar aquilo que Deus não tem para mim. E isso faz com que eu fique prostrado no meio do deserto. E a nossa vida, irmãos, ela pode parecer um deserto. Porque afinal de contas, Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Porque o diabo está aí, o mundo está aí, e a nossa carne também está aqui, lutando contra nós o tempo todo. E esta situação toda faz com que a minha vida, a sua vida, pareça um deserto. E há dois grandes problemas no deserto. O primeiro grande problema é que você pode se acostumar com o deserto e dizer, tá bom, então eu estou aqui nesse sofrimento, eu estou aqui nessa dificuldade, nessa necessidade, e é só isso então que eu tenho para mim. E esquecer da promessa de Deus que está te levando para o cumprimento da promessa dele. E pensar bem, a minha vida se resume apenas a essa problemática que eu estou sentindo hoje. Estou com dificuldade na minha casa, estou com dificuldade no meu emprego, estou com dificuldade no meu sustento, estou com dificuldade na minha saúde, estou com dificuldade no meu casamento, estou com dificuldade com os meus filhos, estou com dificuldade nos meus relacionamentos, sair do meu país, né? Estou com dificuldade na migração, estou com dificuldade com um monte de coisas. E de você olhar para tudo isso assim, é só isso que Deus tem para mim. E quando nós olhamos para o deserto dessa forma, pensando que é só isso que Deus tem para nós, aí nós ficamos prostrados no meio do deserto. E aí a vida não continua. E nós paramos por aqui. E outro grande perigo no deserto é nós perdermos a esperança no meio do deserto, quando nós não conseguimos enxergar que é um caminho a ser trilhado, quando nós não conseguimos enxergar que mesmo no meio das dificuldades, a promessa de Deus de estar conosco até a consumação dos séculos é real. Ele continua conosco, Ele continua ao nosso lado, Ele não falha. Ah, pastor, mas olha, é porque o Senhor não já passou das coisas que eu já passei.
Eu poderia dizer a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. É porque você já não passou das coisas que eu também passei. Nós todos temos experiências com o Senhor e todos temos experiências na vida difíceis, experiências de dificuldade, de tribulações. Mas você se lembra o que Jesus falou? Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em outro lugar ele promete assim: eu estarei com vocês até a consumação do século. Ou seja, até o final. Não vai ter uma hora, um segundo, um minuto, um momento em que eu não vou estar presente com você. Está sofrendo? Estou junto. Está chorando? Choro junto. Está sorrindo? Vamos nos alegrar juntos. Está difícil? Estou junto. Está caminhando? Caminho junto. Está correndo? Eu corro junto com você. Está com medo? Eu fico junto. Dou-te a minha presença. Cristo nunca se nega a nós. Então não há em nós nenhuma necessidade de desejarmos coisas que Deus não deu para nós. Aquilo que Deus deu para nós, aquilo que Deus proporciona para nós, aquela vida que Deus nos entregou para vivermos, ela é suficiente para sermos agradáveis a Ele. E é isso que Deus deseja. E o segundo motivo pelo qual aqueles homens e mulheres ficaram prostrados no deserto, no capítulo, do versículo 7, diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vocês notam que aqui o Paulo fala que aquele povo se transformou em um povo idólatra, mas em nenhum momento do versículo aqui fala que ele está ajoelhado diante de uma imagem? O que o povo está fazendo aqui que Paulo chama de idolatria? Comendo, bebendo, se divertindo. Ah, peraí, pastor. Comer, beber, me divertir não é idolatria. Não, não é. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que aquele povo estava olhando para a sua comida, a sua bebida e a sua diversão como a coisa principal da sua vida, ou seja, Deus não estava no centro da vida. Quem estava no centro da vida era o ser humano e os seus próprios desejos. E este é o básico do sentimento da idolatria, quando eu coloco outra coisa e substituo Deus na minha vida. Quando eu substituo Deus na minha vida por mim mesmo, pelos meus desejos, quando os meus desejos, quando a minha vontade, quando aquilo que eu quero fazer, toma o lugar de Deus, eu estou sendo idólatra como qualquer outra pessoa que adora um Deus estranho. Porque Deus perde a primazia na minha vida. E isso faz com que nós fiquemos prostrados e mortos no meio do deserto. Cobiçar aquilo que Deus não me deu, me colocar no centro da vida, são coisas que me fazem ficar prostrado no meio do deserto e não deixam que eu caminhe em direção à promessa de Deus. A terceira coisa que Paulo fala aqui no versículo 8, ele fala assim: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. A mente humana tem uma capacidade imensa de ser uma mente imoral. E ela tem um auxílio muito grande, além das ações malignas, além das ações carnais dentro de nós. O próprio sistema do mundo, ele corrobora para que a nossa mente se torne uma mente imoral. E imoralidade aqui não é apenas e tão somente coisas sexuais, mas é tudo aquilo que deturpa a maneira como vivemos a vida humana. E a nossa cultura, ela tem essa tendência de nos impor um comportamento que não glorifica a Deus. E a gente, como cristão, não cede. Ok. Mas a cultura impõe de novo. E a gente, como cristão, não cede. Mas a cultura impõe de novo. E a gente, como cristão, não cede. E a cultura impõe de novo, e impõe de novo, e impõe de novo, e a gente vai não cedendo, e impõe de novo, impõe de novo, impõe de novo, impõe de novo, e vai impondo todos os dias, até que um dia você cansa e fala assim: ai, estou muito cansado disso, deixa isso para lá, vou ceder nisso aqui. Aí é a imoralidade disso.
E aí transforma o seu pensamento, as suas ações, e Deus não se agrada e nós ficamos prostrados no meio do deserto. Um dos grandes exemplos da imoralidade que entra na vida da igreja tem a ver com o divórcio. No Brasil, até 1988, não havia possibilidade de divórcio. Não havia nenhuma lei que possibilitasse, por exemplo, alguém de divorciar e se casar, né? Separar-se e casar-se novamente. Em 1988, quando a Constituinte se reuniu, né? A partir disso, eles colocaram na legislação, na lei, na Constituição do Brasil, a possibilidade de haver o divórcio, ou seja, depois da separação, que até então era chamada de separação de corpos, ou a palavra estranha, né? Chamada desquite, né? Havia a possibilidade, então, dessa pessoa, depois da separação, de se casar novamente, de contrair novas núpcias. Até essa data não havia essa possibilidade. As pessoas continuavam se separando e se juntando, né? Era chamado de amaziados, isso, aquilo, outro, né? Um monte de nomes que a gente estava, né? Mas não havia possibilidade de ter casamento, mas ele começou a ter. E aí um grupo de alunos meus na Universidade de Brasília fez um estudo sobre a antropologia do divórcio. E estudaram o divórcio no Brasil para poder saber como é que isso foi... e eu sou professor de antropologia, e eles queriam saber como é que isso entrou na vida brasileira. Eles fizeram um estudo longo, deu um estudo de uma tese deles de mais de 300 páginas, uma tese de doutoramento em antropologia. E aí, eles fizeram um estudo longo e descobriram que desde 1920 a sociedade brasileira, uma parte minoritária da sociedade brasileira estava tentando impor a presença do divórcio na cultura brasileira. E a cultura brasileira falava assim, não queremos isso. A nossa religião não permite, isso, aquilo, outro, etc, etc. E aí essa parte minoritária ia de novo e a cultura brasileira, não. E foi. 1920. E o tempo todo sendo apresentado. Apresenta de novo, não. 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 Aí quando chega em 1988, estou cansado. Apresentou de novo. Deixa pra lá. Passa. E é assim que a cultura faz a transformação da sociedade. É chamado de saturação. Estes eventos são colocados na mídia, nos livros, nas revistas, nas paradas, em todos os lugares, e vai saturando de tal forma que nós somos tão saturados com aquela ideia de que aquilo passa a ser comum. E nós aceitamos. E é isso que Paulo está falando aqui. A palavra imoralidade aqui tem a ver com este tipo de pensamento. Não só um pensamento fortuito que aparece, mas algo que se instala dentro de nós e transforma a nossa vida. E Paulo olhou para isso e falou assim, esta imoralidade, esta modificação da mente das pessoas no meio do deserto, no caso de Israel, fizeram com que eles morressem no meio do deserto. E Deus não se agradou da maioria deles. E ele fala assim, num só dia, 23 mil pessoas morreram por causa da imoralidade. A quarta coisa que Paulo fala que deixa aquelas pessoas prostradas no deserto, está no versículo 9, diz o seguinte, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. A palavra prova aqui é a mesma palavra usada em Mateus quando o diabo está tentando Jesus. Então, tentação e prova são as mesmas palavras do grego. Aqui é usado prova, é didática para a gente entender algumas coisas, e lá é usado tentação como se lá fosse do diabo e aqui fosse de Deus. Mas a palavra é a mesma. A ideia do texto aqui é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, não tentem Deus. Porque Deus pode ser tentado por vocês a tratar vocês de acordo com a incredulidade que vocês têm. E o povo de Israel fez isso. O povo de Israel tinha tanta incredulidade com Deus, não cria, que Deus falou assim, ok, vocês não creem? Então eu vou tratar vocês de acordo com aquilo que vocês entendem que deve ser. E trata o povo de acordo com a incredulidade. E o povo morre, o povo morre, o povo morre, o povo morre. E Deus não se agrada deles. E Paulo diz para nós o seguinte, olha igreja, o exemplo de Israel é esse. Não tentem Deus a tratar
a vocês de acordo com a incredulidade que está dentro do coração de vocês. Porque Deus pode dar um passo para trás e deixar que vocês vivam de acordo com a crença que vocês têm. E a morte acontece. E Deus não se agrada. E o pecado toma conta. Então esta é a quarta razão porque aquele povo ficou prostrado no deserto. E no versículo 10, Paulo enumera a quinta razão e diz o seguinte: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração não é uma mera reclamação, não é aquilo que nós não gostamos e começamos a reclamar de uma coisa, de outra. Olha, está difícil esse negócio de passar por uma entrevista na imigração. Olha, está difícil esse negócio de arrendar um apartamento, uma moradia. Está difícil esse negócio de ter uma viatura. Está difícil esse negócio de, às vezes, receber em real e gastar em euro. Está difícil esse negócio de viver num local diferente. Está difícil esse negócio de criar filhos com essa sociedade tão complicada. Não é esse tipo de coisa que Paulo está falando aqui. Isso também é pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui de como murmuração é quando nós olhamos para situações da nossa vida e dizemos: olha, Deus, se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. É como se eu dissesse: olha, Deus, eu sei cuidar de mim melhor do que você. Porque se fosse eu não estaria passando por isso que eu estou passando. Deus, se fosse eu que cuidasse, mesmo tivesse o poder que o Senhor tem, eu não passaria essa necessidade. Porque Deus, se fosse eu que estivesse no seu lugar, tivesse o poder que o Senhor tem, eu não deixaria essa pessoa que adoeceu morrer. Porque Deus, se fosse eu no seu lugar, que tivesse o poder que o Senhor tem, eu não... Entendem? A murmuração é olhar para Deus e dizer: Deus, você não sabe o que está fazendo. Você é o culpado do meu sofrimento. Você é o culpado do que eu estou passando. Eu estava muito bem no Egito. Eu estava muito bem crescendo. Eu estava muito bem fazendo todas as coisas lá. Eu tinha uma opressãozinha. Eu tinha um probleminha. De vez em quando levava umas chibatadas. Mas eu tinha uma casa, eu tinha comida, eu tinha um teto, eu sabia o que ia acontecer comigo de manhã, sabia o que ia acontecer de tarde, sabia o que ia acontecer de noite, semana passava, mês passava, e eu compreendia a minha vida. Aí o Senhor então resolve me tirar. Eu nem pedi. Pediu, né? Mas na hora a gente fala que não pediu, né? O choro, ai, Deus, está difícil, Deus, mas não, eu nem pedi. Pediu, mas dá. Eu nem pedi, e o Senhor me tirou daquela situação toda que eu compreendia e me trouxe para um lugar onde eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu sinto um calor infernal durante o dia, eu sinto um frio infernal durante a noite. Eu sinto fome, sinto sede, eu tenho que ficar montando barraca e desmontando barraca, montando barraca e desmontando barraca. Não posso plantar um legume porque é deserto, eu não tenho comida direito. Os meus filhos não vão para a escola. E assim por diante. O senhor não sabe o que está fazendo. Esse negócio de terra, esquece esse negócio de terra prometida. Eu não estou preocupado com aquilo que é do futuro, não estou preocupado com o aqui e agora, e no aqui e agora o Senhor está falhando comigo. É claro que você e eu, né, não somos bestas o suficiente para poder falar desta forma claramente com Deus, né? A gente não chega cara a cara com Deus e enfrenta. Olha, você não sabe o que está fazendo comigo. A gente não é doido, né? Mas as nossas atitudes internas do nosso coração dizem a mesma coisa para o Senhor. E a murmuração faz isso. A murmuração procura um culpado fora de nós. A murmuração procura um culpado fora da minha vida. A murmuração procura um culpado naquele que diz que cuida de mim. Aquele que diz que está presente comigo todos os dias, aquele que diz que está comigo até a consumação do século, aquele que diz que cuida de mim, aquele que diz que quando eu bato numa porta, a porta se abre, aquele que diz que quando eu peço e busco, eu encontro, quando eu peço, eu recebo, quando eu oro, eu sou respondido. Aquele que diz essas coisas não está cuidando de mim. Essa é a murmuração. Quando nós dizemos para Deus que Deus é o culpado por aquilo que nós estamos passando.
Em 2007, minha esposa ficou grávida pela terceira vez. E vocês sabem, a maioria pelo menos sabe, nós temos 2 filhas, né? Então, se ela ficou grávida pela terceira vez é porque a terceira filha não está conosco, né? E a gente ficou muito alegre, né? Aí, com 3, quase 4 meses, a médica que nos acompanhava disse assim: pastor, o senhor é um fazedor de meninas. Tem mais uma menina que está vindo aí, né? E aí a gente ficou muito alegre. Já tinha dado o nome, inclusive, para a nossa filha e tudo. E aí, numa consulta posterior, quando fomos para a consulta, a médica fazendo ultrassom e demorou um pouco mais do que o normal, e eu notei que ela estava com os olhos assim mais preocupados. Eu falei: o que foi? O que está acontecendo? Ela falou assim: olha, eu não sei, mas eu vou pedir a opinião de um especialista. Aí, na hora, eu fiquei super preocupado, né? E a Auri também. E aí fomos para o especialista. O especialista fez uma série de exames, ultrassons diferentes, etc. E tal. Gastou 1h30, quase 2 com a Auri e tal. E ele falou o seguinte: olha, infelizmente as notícias que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: a filha de vocês, ela sofre de 13 síndromes diferentes. E ela tem nenhuma possibilidade de viver mais alguns meses. E aquilo matou a gente por dentro. E a gente chorou muito. E aí começamos a fazer ultrassom e eu falei: mas o que a gente tem que fazer? Ele falou assim: não tem que fazer nada. Não há nada que se possa fazer. Já que vocês são crentes, né, então orem e peçam que Deus intervenha. E se ele não intervir, ela vai falecer. Pode ser que ela chegue a termo com 9 meses e nasça, mas ela vai viver uma vida totalmente miserável, sem andar, sem enxergar, sem ouvir, e etc. E a gente começou a fazer um ultrassom por semana, para poder acompanhar a neném. E fomos acompanhando, e aí fomos vendo o coraçãozinho dela batendo, e aí foi diminuindo os batimentos, diminuindo, até que um dia o coração parou de bater e ela morreu. Aí teve que fazer todo aquele processo de retirar, etc. E eu peguei ela na minha mão para levar para o incinerador, né, porque tem esse processo todo de fazer. E vi aquela pessoa, né, e eu olhei para tudo isso, e a gente entrou numa fase completamente desesperadora, sem saber o que pensar e o que fazer. A morte estava presente. No meio de tudo isso, a Auri teve um processo infeccioso, perdeu o útero e não podemos ter mais filhos. A gente tinha planejado ter mais, ela queria ser mãe de van, né? Queria ter 8 meninas, fazer um time de futebol, uma coisa parecida, né? E Deus não quis, enfim, né? Então, nós entramos nesse processo. E o que foi que nós fizemos? A única coisa que poderíamos fazer. Fomos chorar aos pés do Senhor. E no final, para encurtar a história, nós falamos, né? Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para olhar para a situação de sofrimento em nossa vida e dizer: você é o culpado porque eu estou sofrendo isso. Essa murmuração nos tira da possibilidade de caminharmos. Eu não sei como é que você entrou aqui neste lugar hoje. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando na sua vida, quais são as coisas que estão dentro da sua mente, o que está sendo bombardeado em você. Eu não sei como você anda. Mas eu sei que Deus mostra através da sua palavra que na nossa caminhada, todas as tribulações que vêm, todos os problemas que vêm para fazer várias coisas conosco, mas dentre elas, para nos moldar de acordo com o padrão de Cristo, para nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. Porque esta é a ideia de Deus no final da história. E levar-nos para um lugar, gente, é mero detalhe, porque o lugar não importa. O que importa é Jesus. O que importa é a presença de Deus. Tem um escritor antigo que fala: com Deus até no inferno é céu.
Então, quando eu olho para isso e olho Paulo olhando para a igreja, olhando para nós, e eu tenho certeza que Paulo não tinha a mínima ideia de que em 2026 nós estaríamos aqui discutindo o texto dele e olhando para nós como exemplos, porque Paulo diz, estas coisas foram escritas, e ele fala assim, para nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, porque essa é a esperança de Paulo, que Jesus voltasse, inclusive com ele estava vivo. Tem um lugar que ele fala assim, porque nós os vivos, né? Paulo tinha essa esperança, mas ele morre sem a volta de Jesus. Nós estamos hoje em 2026 aqui em Portugal, na cidade do Porto, olhando para o texto que Paulo escreveu, e este texto fala para nós a quem os fins dos séculos têm chegado. São exemplos para nós não ficarmos prostrados. Eu não sei se você está prostrado, eu não sei se você já desistiu, eu não sei se você perdeu a esperança, eu não sei se sua mente está tomada, eu não sei quais são os processos que acontecem, mas eu te digo em nome de Jesus que a palavra de Deus diz que estas coisas não podem subsistir sobre nossa vida, porque isso faz com que nós percamos a caminhada junto com Deus. Frequentar a igreja é coisa muito importante, faz parte muito grande da nossa vida. Ler a palavra de Deus é algo muitíssimo importante. Orar é algo muitíssimo importante. Obedecer a Deus é algo muitíssimo importante. Viver a vida com Deus, ser salvo, é a melhor maravilha de todos os tempos. Mas maior do que tudo isso é Deus. Deus conosco supera qualquer outra coisa que possamos pensar ou fazer. O melhor emprego que você poderia ter na sua vida não chega nem aos pés da presença de Deus com você e conosco. A melhor situação financeira, a melhor saúde, a maior longevidade, o maior destaque social, não vale nada se Deus não estiver caminhando conosco. No ano de 1986, eu era assessor de gabinete do governador do estado do Espírito Santo. Tinha um cargo, além daquilo que eu imaginava que poderia um dia acontecer com um menino pobre de Minas Gerais, né? E eu estava na casa do governador, na ilha, uma casa com 25 suítes. Uma festa tinha acontecido muito grande, e eu olhei aquele monte de papéis espalhados, um monte de gente, políticos de todos os cantos do país tinham vindo por ali, eu conheci meio mundo. Eu viajava com tudo pago para tudo quanto é lugar, para várias partes do mundo. Tinha tudo de bom e do melhor. 5:30 da manhã, eu estava na sacada, olhando para o mar, e a casa do governador fica numa ilha, em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava olhando para o mar, assim. E aquele monte de empregado para lá, para cá, arrumando coisas, aquela coisa toda. Eu senti uma depressão tão grande. Eu olhei para tudo aquilo e falei assim, como esta vida é miserável. Não tem nada que possa me oferecer. Eu saí dali, passei no carro, peguei um papel, escrevi à mão uma carta, fui no gabinete do governador, na mesa dele, e deixei minha carta de demissão, saí dali e nunca mais voltei e nem olhei para trás. Porque eu sabia que ali estaria a minha perdição. Eu sabia que ali seria o meu ponto de ficar prostrado no meio do deserto. E eu saí dali, numa outra semana, eu fui para o sul de Minas Gerais, para uma fazenda, fazer um curso de missões. Para me entregar para o Senhor e dizer, Deus, ok, o Senhor me chamou, desde o ventre da minha mãe, e eu estou aqui para te servir, para fazer aquilo que o Senhor quer. Não para fazer aquilo que eu faço, ou aquilo que eu sei fazer, ou aquilo que eu posso fazer. Porque todas as coisas que Deus nos deu, elas são boas. Mas nada suplanta a presença de Deus e o cumprimento da sua vontade, e cumprir a vontade e ser agradável a Deus. Não tem nada no mundo que supere isso. Então Paulo, quando olha para tudo isso, diz para nós, olha,
Não fiquem prostrados no meio do deserto. Não se acostumem com o deserto. Não é este o lugar final que Deus tem para você. A promessa de Deus é muito maior. Ela está muito longe. Ela tem a ver com a eternidade. Ela tem a ver com o Senhor, com o cumprimento da sua vontade, com o cumprimento do seu plano, que é perfeito. E Ele faz esse plano de eternidade a eternidade e nada foge do plano de Deus. Então não fiquem prostrados no deserto. É hora de se levantar e falar: chega, pare, eu não consigo mais ficar nisso. Eu preciso sair daqui. Eu preciso continuar cumprindo a vontade de Deus. Vamos orar? Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e que derrame sobre nós uma graça de maneira muito especial hoje. E que dê para nós a capacidade de nos levantarmos dos lugares onde estamos prostrados, se estivermos prostrados, para ir na direção da Tua vontade, Senhor. Não deixe, ó Pai, que o nosso coração seja invadido e transformado por estas coisas que nos fazem ficar prostrados no meio da caminhada, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor Jesus. E que aquele sangue derramado na cruz, que a gente olha para tudo isso e sabe que é o sangue de Cristo que nos redimiu, que este sangue continue a perpetuamente atuar em nossas vidas, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, do Teu poder, e nos fazer caminhar todos os dias em direção a sermos agradáveis a Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe.